Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Nós vamos pegar aqui a partir do verso 43. Então vamos lá. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Amém? Oh, mas esse texto é bom demais, né? Meu Deus. Hoje, eu queria falar para você sobre intenção versus resultado. A palavra é rápida, espero que seja certeira, né? Irmãos, lá vou eu na retrospectiva de algumas coisas aí, ou melhor, deixando um pouco claro, né, o ambiente todo que estava acontecendo. Aquela mulher estava sozinha, não é isso? Aquela mulher estava sozinha, 12 anos, não podendo, imagine, 12 anos você não poder cumprimentar ninguém, 12 anos você não poderia tocar em ninguém, porque se você tocasse, você seria morto. Imagina isso. Não podia frequentar espaços sociais, não podia ir na feira, comprar pastel, não podia ir no açougue, não podia ir no supermercado, não podia dar um passeio na beira da represa, que hoje agora é pasto, né? Mas não podia dar um passeio ali na beira da represa, não podia ir no sítio, não podia. Tinha que ficar em casa. Irmãos, 12 anos. Eu não consigo imaginar isso. 12 anos. 12 horas para mim já é bastante. 12 anos. Ela estava nessa condição, extremamente limitada, cheia de expectativas, sim, porque a palavra do Senhor diz que ela gastou quase tudo que ela tinha buscando solução para sua causa e não alcançou resultado nenhum. Estava debilitada. Você já imaginou uma pessoa com 12 anos com hemorragia, né? Pessoas que por muito menos está anêmica, um quadro de anemia, não é isso? Muitas mulheres acabam passando quando tem algum problema de cisto, né? Aí começa a ter às vezes um sangramento e tal, e isso traz um quadro de anemia. Agora imagina 12 anos. Então vai entendendo que a situação daquela mulher era uma situação terrível, mas ela tinha muitas coisas para também não fazer mais nada, porque ela já tentou muita coisa e não deu certo. Ela já estava fraca, né? Enfraquecida fisicamente, provavelmente desanimada, porque tentou muitas coisas e nada conseguiu. Mas aqui eu queria que a gente parasse agora para ver algo especial. Existe algo a ser revelado para nós aqui nesta noite que é especial. Esta mulher desprezada, sofrida, ela passa, a história dela está registrada nas Sagradas Escrituras. Naquele tempo essa mulher era rejeitada. E ela está nas Sagradas Escrituras, não como um mau exemplo
saiu da boca do Senhor, filha, rejeitada pelos homens, mas amada por Deus, né? Mas hoje é importante nós entendermos o seguinte: a vida cristã, o impacto de Deus na nossa vida, não é você estar na igreja. O impacto de Deus na nossa vida, a mudança, a virada, um ponto de virada, algo que está faltando na minha vida, algo que precisa impactar a minha família, precisa impactar a minha vida, impactar, sei lá, a tua vida espiritual, a tua vida familiar. Às vezes nós ficamos curiosos por saber o que Deus pode fazer. Isso não muda. Esta mulher, ela tinha intenção de estar livre deste mal. Ela gastou quase tudo o que tinha. Isso mostra que ela tinha uma intenção e não desistia disso. Passou 12 anos buscando solução. Ela tinha uma intenção. Quando ouviu falar que Jesus estava passando ali, aquela intenção estava viva dentro dela. Tá certo, irmãos? Estava viva. Ela queria se ver livre daquele mal. Com toda e talvez fraqueza, por causa da anemia, talvez, né? Mas Jesus não foi na casa dela. Poxa, será que ele não poderia saber disso? Eu acho que poderia. Mas ele não foi na casa dela. Jesus, será que ele não saberia dessa aflição? Vários outros textos mostram que Jesus encontrou com pessoas e pessoas, como é que você sabe de mim? Não, porque eu te vi debaixo daquela árvore. Os primeiros discípulos foram assim, foram chamados dessa forma, né? O que mais? Ele poderia falar para algum dos discípulos dele ali, ei, vai naquela casa buscar aquela mulher, tem uma mulher lá dentro, aquela mulher, ela precisa de ajuda. Aquela mulher está precisando de mim. Ela está com um problema e ela sofre há 12 anos. Pastor, será que é possível saber disso? Opa! O que Jesus disse no dia da ceia? Ou melhor, no preparo, né, da Páscoa. Ei, vai lá na cidade. Você vai encontrar um homem que tem um burrinho. Chega lá, pega o burrinho. Ué, mas ele passou lá, viu o burrinho? Não. Então o Senhor, ele teria capacidade de fazer tudo isso. Ele não fez. Ele não fez, mas poxa, Jesus se importa realmente com o sofrimento das pessoas? Sim, ele se importa. Mas então por que ele não se importou com o sofrimento dessa mulher? Irmãos, entenda bem, o Senhor, isso é importantíssimo na nossa vida. Nós temos que entender que o Senhor, ele pode fazer qualquer coisa. Entenda bem, qualquer coisa é qualquer coisa. Ele pode acabar com a terra neste momento, com todo mundo que está dentro dela e com tudo que tem dentro dela. Mas ele não vai fazer isso, por quê? Porque ele já disse que não vai fazer. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero mostrar o seguinte, que pode existir intenção em você. A sua intenção de buscar o Senhor, intenção de andar corretamente diante de Deus, sabendo que quem anda corretamente diante de Deus colhe maravilhas do Senhor. Você pode ter intenção de constituir uma boa família, você pode ter intenção de ser um homem correto, você pode ter intenção de ser uma mulher correta, você pode ter intenção de ajudar pessoas, mas isso não significa que todas essas coisas vão acontecer. Não significa que por ter a intenção você colherá este resultado. Não significa isso. Porque entre a intenção e o resultado existe ação. Se você não agir coerente com a sua intenção, você nunca colherá este resultado. Estão entendendo? É isso que nós estamos vendo nesse texto. Essa mulher, ela falou assim, mas se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Não é nesse texto. Um outro texto que cita da mesma passagem, ela fala isso.
se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Intenção. O que ela fez? Ela saiu de casa. Ela saiu e passou para o meio da multidão. O que significa isso? Ela ia ser apedrejada. Aquela mulher não voltaria mais para sua casa. Ela estava indo para a morte. Então ela fez o seguinte: ou eu vivo ou agora eu morro. Ela teve intenção e ela agiu. Ela creu que o Senhor poderia fazer e queria fazer, e por isso ela foi, irmãos. E por isso ela foi. Você não pode dizer que isso é fácil. Você não pode dizer que isso é fácil. Porque entre o crer e o acontecer, existe um espaço que é preenchido com algo chamado fé. Tem que ter fé para fazer se lançar num risco desse tamanho. Tem que ter fé. Mas se você não exercitar isso, meu irmão, se eu e você não exercitarmos isso, nós teremos uma vida medíocre sobre a terra e diante de uma palavra poderosa que transforma a minha vida, a minha família, transforma a minha cidade poderosa. Nós vamos viver uma vida como qualquer outra pessoa que não tem Cristo vai viver também. Não faz diferença nenhuma. Esta palavra só faz diferença quando você tem intenção de viver ela e age em conformidade com a palavra. Estão entendendo? Não adianta, irmãos. Ah, não, porque eu quero ser uma pessoa de Deus. Ah, mas você não anda com Deus? Como é que você quer ser uma pessoa de Deus? Ah, eu quero ser uma pessoa que eu quero ouvir Deus. Mas você não busca Ele, como é que você vai ouvir? Então, o que eu tenho visto demais aqui dentro dessa igreja, são pessoas cheias de intenções e cheias de frustrações, porque tem intenção. O tempo está passando, a intenção continua, o desejo é real, o desejo é um desejo bom, mas não vive, não alcança. Por quê? Porque Deus mudou? Não, irmãos, é nós que estamos precisando mudar. Nós precisamos ser coerentes com a atitude cristã. Quem crê nesta palavra, vive esta palavra. Quem crê em Deus, anda com Ele. Quem crê em Deus, anda com Ele. Não adianta. Irmãos, o dia inteiro na frente da televisão, às vezes. Final de semana, na televisão. Na televisão, não tem problema na televisão. Você quer ficar na televisão? Você fica. Agora não vem dizer que Deus não está falando com você. Ué, lógico que não. Ele não está na televisão. Parece até ridículo, né? Pastor, você está falando com retardado. Não. Eu só estou dizendo algo que a gente não para pensar. Eu preciso de direção de Deus. Você não vai buscar a direção nele. Como é que você diz que precisa da direção dele? Se você quer saber a direção dele, não vem procurar outra pessoa, vai procurar ele. Entende? A fé não cresce. É uma fé incipiente, um negócio tímido, acanhado, frágil. Surge um problema, desmorona. Por quê? Porque não tem experiências com Deus suficiente para que venha a tempestade, você fica tranquilo. Porque do jeito que ela está vindo, ela vai passar. Porque Deus é conosco. Não, desespero, negócio, uma aflição, uma agonia. A palavra do Senhor diz que no meio do povo de Deus existe uma marca, tem que existir uma marca. Chama-se paz. E muitas vezes a gente não vê isso. Estão entendendo, irmãos? Essa mulher, a maior escola para mim e para você. Esta mulher, ela se lançou numa situação de morte. Querido, você não está se lançando em situação de morte nenhuma. Não é verdade? Quando eu estou falando das intenções que você tem, os passos que você tem que dar, não é vida ou morte. Agora dela era. Então é muito mais impactante.
né? O nosso desafio, o que nós temos que nos lançar, irmãos, é muito simples. É muito simples. É muito fácil. E isso que eu estou querendo mostrar para você nesta noite, que nós somos uma igreja que crescemos num país, numa época que o país deu tanta liberdade para nós, que nós não fazemos mais nada. E agora nós estamos sendo impactados. Irmão, não reclame do governo. Não reclame do governo. A culpa é da igreja. Não reclame do governo. A culpa é da igreja. Porque se você olhar a história, igreja, povo de Deus, que era um povo apegado ao Senhor, era tão marcante que os governantes chamavam o povo de Deus para aconselhá-los. Isso não existe. Hoje não existe isso. Por quê? Porque não faz diferença, não existe integridade no meio do povo de Deus, ao ponto das pessoas falar assim, eu preciso daquela pessoa do meu lado. Então a igreja, no passado, era forte e mudava regiões, fazia trabalhos maravilhosos. Existem igrejas que mudou bairro, favela lá, uma favela de barraco de madeira. Se você for hoje, você não é possível. Não é possível. Você não acha um barraco mais e nem casinha, né, caindo aos pedaços. Tudo arrumado, em ordem. Aí você fica impressionado. Aí eu conheço o pastor. Ele chegou e falou assim, toca campanha de qualquer uma dessas casas. Todos frequentam aqui. Igreja com 35 mil pessoas de frequência na igreja. Um bairro praticamente inteirinho alcançado para Jesus. Sabe o que é isso? Intenção com ação. É isso. Falta, irmãos. Estou certo ou não estou, irmão? Fala para mim. Se eu estiver errado, me tira daqui, irmão. Pode me tirar. Sem medo, pode me tirar. Porque então eu estou louco. Eu fiquei louco. Distorcida a visão. Então não posso pregar mais para vocês. Mas o que falta é o seguinte, você tem poder de Deus, a unção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Você não está vendo mais porque você não usa. Mas a unção de Deus está sobre a tua vida. A hora que você começar a anunciar aí fora e começar a deixar a coisa sair, você vai ser impactado com muitas coisas que você nem imagina que está dentro de você. A glória de Deus brilha sobre a nossa vida. Satanás vê isso, mas o cristão não vê. E ficamos acanhados, retraídos dentro de um templo, quando na verdade isso aqui é só para celebração. É para dia de celebrar o Senhor. É para aprender mais da palavra, para sair fora e fazer a obra. Entenderam? Está tudo errado, irmãos. Desculpe, mas está tudo errado. Esta mulher, este testemunho à toa que está registrado aqui. Este texto ensina muita coisa. Pode ficar nesse texto um mês, que você vai aprender muita coisa. Tem coisas reservadas para mim e para você, irmão, são coisas maravilhosas. Mas Deus não dá o precioso dele para qualquer um assim, não. Não estou dizendo que você é qualquer um. Eu estou dizendo que Deus não dá o precioso dele para lançar sobre a tua vida e ficar engavetado. Mas é para o mundo ver, é para o mundo saber que existe um Deus vivo. É através da tua vida. Através de quem? Através de quem não conhece a Deus? Não existe isso. É através de quem conhece. Você vai mostrar aí fora, existe. Jesus está vivo. O Espírito de Deus está sobre a terra. E está aí alcançando corações, despertando corações. Eu fui alcançado dessa forma. E estou aqui trazendo essa verdade para você. E aí vai. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Eu quero te adorar e te bendizer, Deus, pela tua palavra. Senhor, que coisa linda, Senhor, que é revelado nesse texto. A intenção desta mulher. Meu Deus, tantos obstáculos para ela não ir. Tantos medos que poderiam existir para ela não ir. Meu Deus, a lei dizia para ela não ir.
Mas, Senhor, ela sabia que só poderia encontrar solução em Ti, Senhor. E ela se lançou num risco maior, o risco de perder a própria vida. Mas, Senhor, ela creu, ela tinha ouvido falar do Senhor, as histórias do Senhor alcançaram aquela região. E ela entendeu que o Senhor era o Messias, ela entendeu que a solução estaria em Ti. E ela foi, Senhor, ela não se decepcionou, mas eu Te louvo, Pai. Não é só porque ela não se decepcionou. Eu Te louvo, Deus, porque esta passagem nos mostra que a nossa intenção, sem atitude na mesma direção, nós não colheremos aquilo que buscamos, Senhor. Quando, na verdade, tudo aquilo que nós buscamos em Ti, Senhor, a Tua palavra diz que nós poderemos alcançar. Tantas condições, Pai. Nós temos muitas condições. Nós não estamos empobrecidos de condições. Nós temos condições além do que nós precisamos. Mas, Senhor, o tamanho da nossa obra, meu Deus, é pequena demais. É pequena demais. Nós hoje colhemos as consequências da nossa falta de ação. Hoje nós sofremos, às vezes, inseguranças, abatimento, dúvidas, se o Senhor vai fazer ou não, porque nós estamos confundindo aquilo que o Senhor vai fazer com aquilo que nós devemos fazer. A parte que cabe ao homem fazer, nós sabemos que o Senhor não fará, porque o Senhor está nos ensinando a andar pela fé. A Tua palavra diz que o justo caminha pela fé. E nós estamos sendo preparados para ser o cidadão do reino. Nós estamos sendo trabalhados para abandonarmos o nosso apego das coisas materiais, porque lá no céu não levaremos nada da terra. Nós estamos aprendendo a discernir o verdadeiro tesouro da nossa vida. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando. Obrigado porque o Senhor tem nos falado muito sobre isso. Senhor, tira este apego que nós temos, ao ponto de justificarmos que não podemos participar disso e daquilo outro, porque nós não temos tempo. Nós temos feito a nossa agenda. Não é o Senhor que tem feito a nossa agenda. Nos perdoe por isso, porque nós dissemos que o Senhor é que iria nos conduzir, mas nós estamos tentando conduzir o Senhor. Nos perdoe por isso, Pai, e nos traz um renovo de justiça. Nos traz, Deus, um renovo de fé. Nos traz, Deus, uma disposição para ir na direção das boas intenções que o Senhor gera no nosso coração. Para que não somente nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor possam saber que o nosso Redentor vive. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Senhor, nós temos tantos vasos aqui. São vasos de honra para o Senhor. Pessoas que desejam ser usadas de uma forma tremenda pelo Senhor. E o Senhor se alegra com isso. Mas Deus, agora é o tempo de nós deixarmos o Senhor trabalhar. Como o oleiro que trabalha o barro, o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. É tempo de nós agirmos nessa direção. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor nesta noite, que esta igreja faça diferença neste bairro. Que esta igreja faça diferença nesta comunidade. Que esta igreja faça diferença nesta cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Tira de nós, Deus, as justificativas. E nos faz pessoas que possam colher os resultados daquilo que nós tínhamos atrás, boas intenções. Que as boas intenções venham gerar grandes resultados, Deus. Que nós possamos entender que nós precisamos agir para que cresça a perseverança. A perseverança. Quando ela for aperfeiçoada, nós teremos uma fé inabalável. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor.
Aleluia! Glória a Deus. Amém.